Este é o folar transmontano com bastantes enchidos no meio, desde chouriço, salpicão, chouriço de sangue, presunto e pode levar também tocinho ou então barriga fumada. É um folar típico português, incrível e que merece o nosso respeito devido às nossas tradições e de forma geral pode ser o folar mais diferente de Portugal. Vou-te ensinar uma receita que é leve, aromática, com muitos enchidos no meio, bem organizados, fica a massa bem fofinha e por isso deixa já o teu like e vem comigo aprender a fazer este folar transmontano como deve ser. Siga! A primeira coisa a fazer é ativar o fermento e isso significa que vamos colocar uma pequena percentagem de água no recipiente e depois vamos colocar o fermento, neste caso estou a usar o fresco. Vocês podem perfeitamente também utilizar fermento seco, mas vão ter que ter em consideração que não é a mesma quantidade, é metade. Ou seja, se aqui eu tenho 15 gramas, então vocês podem usar 7 gramas e meia de fermento seco. Mas não se preocupem que as quantidades estão na descrição e principalmente para esta receita têm que seguir à risca e têm que pesar as gramas porque tudo isto faz diferença e tudo isto vai fazer diferença depois no sabor, na textura e também nos tempos de fermentação. Por isso as quantidades estão na descrição deste vídeo e se vais à descrição aproveita, deixa like e subscreve o canal, é gratuito e a mim ajuda-me imenso. Vamos diluir o fermento na água e depois coloco a farinha. Agora vou mexer tudo muito bem e estamos a falar da mesma quantidade de água e de farinha para ficar uma massa, pronto, com 100% de hidratação e por isso é mais fácil de fermentar. Agora vamos tapar com película aderente, vamos fechar muito bem e vamos deixar a fermentar por cerca de 1 hora mais ou menos, até duplicar o tamanho, até começar a fervilhar, até vocês perceberem que a coisa já está ativa, já tem muitas bactérias. Passados os tais 60 minutos, aqui está pré-fermento ou biga, como queiram chamar, e deve estar assim, estão a ver, bem ativo, cheio de bolhas. Isto é o que vai fermentar o nosso bolo. No copo da batedeira eu vou colocar os 3 ovos lá para dentro, depois coloco a água, o azeite. Agora posso entrar com o fermento ativo, que é o pré-fermento, não é? Posso colocar também a banha e é assim, para quem não quiser utilizar banha, pode não utilizar, pode substituir por manteiga, ok? É aquilo que eu aconselho. Depois entro também com a farinha, o sal e o açúcar. Neste caso utilizo açúcar amarelo, mas podem perfeitamente utilizar açúcar branco. E agora vou levantar aqui a batedeira e bater primeiramente numa velocidade baixa e depois vou aumentando progressivamente até que fique numa velocidade média alta. Durante esse processo a massa vai evoluindo, vai ficando mais elástica, vai começando a descolar das paredes da batedeira, ficando assim com o glúten mais desenvolvido e isso permite que a massa fique mais fofa. Nesta altura já posso desligar, já está pronta. Na bancada enfarinhada vou polvilhar e agora posso retirar aqui a massa que já está bem amassada e coloco na bancada. Posso polvilhar com um pouco mais de farinha e agora com as mãozinhas, estão a ver, trabalha-se muito bem porque o glúten está bem desenvolvido e atenção, eu recomendo até utilizar uma farinha que é farinha de força. Ela é uma farinha que consegue sustentar bem a umidade, a hidratação, as massas ficam mais leves, mais fofas e é muito fácil de trabalhar, ok? Portanto acabam por ter um melhor resultado a farinha de força. Eu já indiquei uma marca, costumo utilizar aquelas italianas ou então num supermercado específico também há de marca branca. Mas se vocês quiserem saber qual é o supermercado, deixem aí em baixo nos comentários e eu respondo, ok? Os comentários servem precisamente para as pessoas tirarem dúvidas e comentarem. Eu não posso dizer aqui qual é o que é o supermercado, mas nos comentários posso. Agora vamos fazer aqui uma bola, vamos criar um pouco de tensão na massa. Depois vamos polvilhar aqui um pouco de farinha na taça e com a bola feita vamos colocar aqui esta massa a fermentar. Quanto tempo? Depende da temperatura da vossa cozinha, correto? Depende também do fermento, mas isso já são questões
bocadinho diferentes. Eu diria que 1h30, 2 horas pode ser o suficiente. Se tiver muito frio, provavelmente 2 horas, 2h30, 3. Então acaba por ser uma coisa que vocês têm que perceber até duplicar o tamanho. Portanto, fechar muito bem e deverá duplicar o seu tamanho, correto? Até já. Agora tenho aqui os enchidos transmontanos, que é um bocadinho diferente dos enchidos, por exemplo, do Alentejo, não é? Aqui eu tenho o chouriço preto, que é ligeiramente aromático, tem cominhos, tem cebola, enfim, é diferente. Depois tenho barriga fumada e atenção, não é bacon, ok? É barriga fumada. Depois tenho um chouriço de carne e um salpicão. E tenho também, como é óbvio e não pode faltar, um pouco de presunto. Vocês perguntam, eu começo aqui por retirar a pele da barriga fumada, depois vou cortar em fatias assim, finas, ok? Não muito grossas, também para não empatar demasiado a fermentação, mas também não pode ser muito finas. Mais uma vez, eu quero que se sinta a textura dos enchidos e que no fundo eles estejam não só para dar um sabor, mas também para dar uma textura. Depois tenho aqui o salpicão. Olhem-me para esta perfeição, lindo, perfeito. Vou cortar metade e agora corto novamente à metade e em fatias finas, mais uma vez. Posso reservar também, colocar aqui na travessa. Depois vou cortar aqui meio chouriço de carne. O chouriço, normalíssimo, podemos cortar assim em rodelas, ok? Não precisa de cortar em pedaços pequenos. Agora o chouriço preto, aquele chouriço mais aromático, com cominhos, com cebola, também vai ser cortado em fatias. Agora o presunto é muito especial para mim porque, como eu disse anteriormente, eu gosto dele assim em pedaços pequenos e uma das coisas que eu gosto efetivamente é, por exemplo, utilizar estas gorduras, estão a ver? Eu corto a gordura do presunto assim em pedaços pequenos, correto? E utilizo também dentro do folar, ok? Eu acho que dá aqui outro sabor, dá aqui outro aroma e embora o folar já tenha banha, eu acho que esta gordura do presunto tem aqui uma essência que dificilmente conseguimos colocar com outro enchido, ok? Agora vamos cortar aqui em fatias grossas e lá está, é por isso que eu gosto de cortar o presunto aqui em casa, é que eu acho que ele mantém aquela textura e, claro, o seu sabor. Depois vamos cortar em pedaços e depois em cubos. Está feito, agora coloco aqui na travessa e os nossos enchidos estão prontos a ser colocados no folar. Passadas 1h30, aqui está a nossa fermentação pronta. Vou polvilhar novamente a bancada com um pouco de farinha, transferir esta massa para a bancada, posso polvilhar com um pouco mais de farinha aqui por cima e com as mãos posso abrir a massa. Qual é a ideia? Não é esticar demasiado, tipo para ficar igual a uma massa de pizza, ok? É apenas para abrir, retangular, ok? Portanto, a massa nesta altura consegue-se trabalhar muito bem, vocês estão a ver, está bem elástica. Ora, muito bem, podemos então agora começar a rechear. Primeiramente, colocamos os enchidos de forma aleatória, podem colocar, enfim, todos os enchidos que têm aqui à mão, o chouriço, o salpicão, o presunto, tudo aqui num lado, não é? E agora vamos recheando, vamos colocando aqui à medida que vamos enrolando. Ou seja, agora temos aqui a massa neste lado com o recheio, é só dobrar, ficando assim bem recheado deste. Já aqui por cima, ok, vamos aproveitar este espaço também, porque tudo isto tem que ser bem preenchido, tem que ser bem recheado. Temos aqui bastantes enchidos e eu gosto das coisas, eu quero comer um folar com enchidos, ok? Bastantes enchidos, não quero estar aqui com misérias. Mais uma vez, temos aqui o folar, vamos abrindo e agora mais uma dobra por cima dos enchidos. Se vocês perceberem que a massa está a colar aqui na bancada, podem sempre adicionar mais um pouco de farinha, ok? E a massa é sempre pegajosa, não é? Porque, enfim, tem sempre aqui a parte da gordura que acaba por torná-la mais fácil de trabalhar, mas também mais pegajosa. Mais uma camada de enchidos bem recheado. Vamos agora fazer a última dobra, mas desta vez vamos passar a massa por cima, ok? Como está agora, ou seja, a última dobra é trazer a massa final para cima da massa total. Geralmente o que é que pode acontecer? Aqui nestas bordas, estão a ver? Aqui nestes sítios onde, enfim, acaba por ser mais complicado colocar os enchidos, podemos agora, já com a massa dobrada, podemos vir aqui
e rechear muito bem estas bordas, que geralmente é onde tem menos, ok? Aqui dentro. Ora, o folar já está bem dobrado, bem recheado. Ora, numa travessa de ir ao forno, eu vou polvilhar muito bem com farinha e atenção, que esta travessa vai fermentar novamente aqui a massa, vai ter aqui uma segunda fermentação, o que lhe vai permitir ter uma textura ainda mais leve. E com muita delicadeza e cuidado vamos colocar o folar dentro desta travessa, ok? Vai fermentar aqui a última meia hora, ok? 20 minutos, mais ou menos, só para dar aqui uma fermentação extra que vai deixar este folar extremamente fofinho. Portanto, vamos agora deixar fermentar aqui por mais meia horinha. Após a meia hora, aqui está o nosso folar, que já duplicou o seu tamanho. Vamos pincelar com um pouco de ovo aqui por cima. E agora vamos colocar no forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente uns 45, 50 minutos, ok? Vai rondar aqui quase até uma hora. É um folar que demora tempo, visto que tem os enchidos, e isto acaba sempre por ser uma coisa que demora o seu tempo a confeccionar. 180 durante 45, 50 minutos. Após os 50 minutos, aqui está o nosso folar transmontano de enchidos. Ele agora ainda está muito quente, ok? Ele ainda continua aqui a cozinhar um pouco. Vamos agora com muito cuidado aqui desenformar o folar e vamos colocar aqui em cima de uma grelha para deixar arrefecer um pouco o folar. E agora está na altura de entrarmos no nosso folar. Antes disso, já sabem que o meu livro está à venda, os links estão na descrição. Tem mais de 60 receitas, conta também a minha história de vida e por isso comprem já o livro, que é um ótimo presente para esta época da Páscoa. Muito obrigado. Podem também utilizar o meu cupom FOGO na Prozis para 10% de desconto em todo o site, mais produtos de oferta. E agora sim, vamos entrar aqui no nosso folar e ver se está como deve ser ou não. Olhem-me para esta maravilha. Agora vamos aqui cortar o nosso folar e aqui está ele, bem recheado, na perfeição. Olhem-me bem para a textura deste folar. E agora sim, vamos aqui à parte mais complicada do vídeo. Vamos provar o nosso folar transmontano. Meu Deus do céu! Absolutamente divinal, é leve, aromático, os enchidos são incríveis, ligam na perfeição com uma massa mais adocicada, mais fofinha, mais leve, é sem dúvida dos meus folares favoritos. Agradeço imenso por assistir este vídeo, não se esqueças de deixar like, subscreve o canal, até à próxima, fui, boa Páscoa!